bom? Aqui é o Leonardo, do Agile Testers. Esse aqui é mais um episódio do podcast Cansei. E nesse episódio eu tenho, assim, o maior, não orgulho, mas a maior felicidade de estar com duas convidadas muito especiais, que uma delas eu trabalhei com em uma empresa e outra é, admiração por ver na comunidade, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre gestão de QA, né? Gestão de QA, gestão de, testadores, desenvolvedores nesse ambiente ágil e hoje a gente vai falar com a Tati e com a Dani. Obrigado por vocês aceitarem participar. Oi, Léo. Oi, gente. Meu nome é Daniela Vieira, pode me chamar de Dani, sou mais conhecida como Dani mesmo. Antes do que eu faço profissionalmente, eu sou corredora amadora, ciclista amadora, sou mais uma das pessoas que aprendeu a fazer pão na quarentena e eu sou head de qualidade no C6 Bank. Tatiane Fukuda, mas para todo mundo me chamar de Tati Fukuda, né? Atualmente sou head do capítulo de qualidade na Via Varejo. Tenho mais de 20 anos aí na área de qualidade, 8 em gestão. Diferente aí da Dani e do Léo, não aprendi a fazer pão na quarentena. Aprendi a pedir muito, eu tenho pedido muito delivery aqui. E tem sido uma experiência, assim, desafiadora, porque, por um outro lado, eu fico o tempo inteiro com meus gatos, então eles sempre aparecem aqui nas conversas. Então, pode acontecer deles participarem do nosso podcast também, tá? Eu gosto de pessoas que têm gatos, porque pessoas que têm gatos são pessoas legais. E pessoas que também têm cachorro também. Bom, gente, vamos começar, né? Então, antes de vocês se tornarem, mega fodas, assim, no geral, referência na área para quem quer chegar, nessa parte de liderança, de qualidade, afins. Antes de vocês chegarem nessa posição, conta um pouquinho pra gente como era o trampo de vocês, né? Como é que vocês começaram, né? Como é que foi trabalhar num contexto ágil, se vocês, tiveram esse tipo de experiência, né? Conta um pouquinho mais sobre, isso aqui não é uma entrevista de emprego, mas seria legal se a gente, tivesse um overview dos passos que vocês tomaram para chegar até aqui. Bom, eu comentei, eu tenho mais de 20 anos aí na área de qualidade, então se vocês fizerem uma continha, vocês vão chegar à conclusão que sim, trabalhei, meu primeiro trabalho como QA foi testando um sistema que era para o bug do milênio, né, e na época era tudo muito manual, aquele processo cascatão, né, até era bem difícil a gente pensar em automação, tinham ferramentas pagas muito caras naquela época. Segui bastante, até na parte de QA manual, teve a época que tinha o ML, então passei por essa fase também. E aí a minha última experiência, antes de assumir uma posição de gestão, foi de QA num time ágil. Na verdade, era um time, acho que assim, que até hoje eu considero como um exemplo que é totalmente possível de ser aplicado, e isso já faz mais de 8 anos, tá? O pessoal de UX, os devs, né, todo mundo ajudava a automatizar testes funcionais. A gente, quando precisava executar alguns walkthroughs visuais nos browsers, que eram os mais importantes, todo mundo ajudava. O pessoal tinha uma preocupação grande ali com aumento de cobertura de testes de unidade. Então, é uma super experiência, assim. Aprendi muito com o meu PO, foi quando eu percebi que a agilidade e qualidade podem se ajudar muito, né? O processo pode ajudar bastante a gente a garantir a qualidade. E nesse processo, todo esse tempo, eu já tive gestores que eram bem preocupados com pessoas, que eu acho que eu levo isso muito para mim, né? Já tive também outros gestores que eram bem preocupados com entrega, né? E até, de certa forma, criavam uma competição entre as pessoas do time. Já escutei, por exemplo, que a competição entre as pessoas do time era saudável para a empresa, né? Porque cada um tentava entregar mais que o outro, e para a empresa isso era totalmente saudável, porque ela sempre tinha as pessoas ali se puxando, né, para fazer algo a mais.
Então, eu acho que assim, essa que é um resumo da experiência que eu tive antes de entrar na área de gestão, e que muito acho que disso eu trago até hoje para o que eu sei que eu quero e o que eu não quero nos times que hoje eu faço a liderança, a gestão. E aí, Dani, antes de você virar profissional amadora de fazedora de pão e, e head de QA de alguns lugares, como é que era o seu trampo antes, né? Como é que você começou na área? Quando eu estava terminando a faculdade, eu fui trabalhar em uma empresa como desenvolvedora. E toda a minha escola de desenvolvimento foi ali mesmo nessa empresa. É uma empresa, hoje ela é grande, mas na época que eu entrei, por volta de 2004, 2005, era bem pequena. E eu comecei como desenvolvedora mesmo em um time. A gente não tinha, nessa época, em 2004, um conceito ágil, a gente era uma fábrica ali de fazer software sob medida, então a gente recebia demandas, né, para fazer uma funcionalidade, uma feature, e era esse o meu entregável, né? E eu, nessa época, nem conhecia nada de teste, inclusive, de qualidade. Um tempinho depois, eu fiquei uns 2 anos, mais ou menos, como desenvolvedora ali, fiz várias coisas legais. Uma das coisas, não sei se vocês vão lembrar, mas no UOL antes tinha o campeonato virtual. Eles lançavam essas funcionalidades, esses games, assim, em época de Copa do Mundo. E eu lembro da Copa de 2006, a gente trabalhou bastante, eu trabalhei no desenvolvimento dessa feature. E depois, um pouquinho depois, os parceiros, né, dessa empresa, eles estavam exigindo que as empresas parceiras tivessem uma área de qualidade ali dentro. E na época foi feito um pedido, né, para todo mundo estudar sobre isso, estudar sobre teste, porque a gente precisava entregar esses sistemas com muito mais teste, muito mais automação. E aí foi nesse momento que eu virei a chave mesmo. Eu gostei muito de fazer a parte de desenvolvimento e codar a parte de teste, né? Aprendi bastante sobre qualidade. E aí sim eu comecei a trabalhar num formato ágil, né, prestando serviço para essas empresas e entregando automação de teste. Aí, pegando um pouquinho do gancho da Tati, eu acho que uma coisa interessante, porque quando a gente começou a fazer teste nessa empresa, nós já começamos de um formato ágil, onde todas as pessoas ali desenvolvedoras também colocavam a mão na massa e a gente entregava um produto de qualidade todos juntos, né? Independente de ser uma pessoa com um chapéu de QA ali naquele momento, ou de desenvolvedor ou desenvolvedora. Então, eu trabalhei muito nesse formato de automação de teste unitário, automação de teste funcional, né, end-to-end, nesse momento. Depois veio uma história com gestão. Então, gente, vocês têm bastante experiência, bastante tempo de mercado. E aí eu queria conversar com vocês sobre, tipo, essa virada, né? Essa mudança de chave. Eu, tipo, estou trabalhando como engenheiro aqui dentro de um time, né? Um colaborador. E aí, pum, virei a chave. Eu sou responsável por um processo, sou responsável por pessoas. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa virada dessa chave para você, Dani. Essa virada de chave para mim foi ainda nessa empresa que eu trabalhei, essa empresa em Araraquara. Quando a gente começou um processo de qualidade dentro dessa empresa, eu era a única pessoa no momento assim que puxava, que sabia mais sobre o tema, que tinha estudado. Então, quando a gente precisou de mais pessoas ajudando a gente, eu fiquei com a missão aí de contratar mais pessoas, fazer o hunting delas e também ensinar essas pessoas. Então, essa foi a grande virada assim, de chave. Na época, eu lembro até hoje do processo seletivo, do que eu tinha feito, as pessoas que eu contratei. E aí, na época, foi em 2006, contratei uma pessoa, aí até 2009, que foi onde eu fiquei, né, nessa empresa, a gente já estava com umas 10 pessoas. E sempre foi nesse formato de
recrutando, né, ensinando e passando como funcionava o processo. E na época, nossa, outra Dani, assim, é totalmente diferente, né? O que eu conheço de gestão hoje, o como eu lido com os processos, totalmente diferente daquela época. Eu acho que naquela época tinha muito o que estava na minha cabeça, eu queria que as pessoas fizessem, eu queria ensinar para elas a fazer a automação de teste, por exemplo, queria que elas fizessem a automação da forma que eu fazia, mas a virada mesmo foi nesse momento, assim, onde a empresa precisava de mais pessoas, eu era a única pessoa naquele momento que tinha experiência, o conhecimento, eu acabei recrutando essas pessoas e ensinando. Você teve algum suporte de uma gestão anterior, alguma coisa assim? Ou tipo, foi meio que ad hoc, assim, tipo, ei, Dani, a gente precisa de um líder aqui. Vai lá, campeão. Léo, foi basicamente isso, assim, a única conversa que eu tive foi assim, Dani, você tem mais experiência mesmo, você topa fazer isso, estudar mais sobre o assunto, ficar responsável pela entrega dessas pessoas também. E na época eu achei o máximo, assim, falei assim, legal. E eu sempre gostei de ensinar, né? Uma coisa que eu não tinha falado antes, assim, que eu trabalhei também, eu dava aula de computação. Eu dei muita aula de computação, assim, em uma escola, e dava aula de final de semana, à noite, antes da faculdade. Então eu sempre gostei muito. Aí para mim era muito legal, assim, que as pessoas chegavam, geralmente eram pessoas, elas estavam ainda cursando a faculdade, e era um prazer para mim para ensinar, assim. Mas foi basicamente isso, a Dani. Você topa? Beleza, então só vamos. Sem curso, sem treinamento, sem nada. O treinamento foi a vida, né? Foi, a vida ensina, né? Foi a vida em si, né? E aí, Tati, conta um pouquinho também dessa sua virada de chave. Porque, tipo, eu particularmente presenciei uma das suas experiências. Tipo, eu acho que, tipo, foi meio que game changer para mim, assim. Foi uma das melhores experiências que eu já tive trabalhando no Brasil, né? E eu sou, tipo, um felizardo de poder chamar a Tati de boss, né? Falando de liderança, aconteceu, acho que meio que na empresa, na consultoria em que eu trabalhava, como eu acabei sendo uma das primeiras funcionárias dessa empresa, então sempre participei do começo, né, dos processos, então desde desenhar os processos, na época desenhar documentos, templates, contratar pessoas, né, ver treinamentos, então meio que, assim, na parte de liderança, meio que isso acabou indo um pouco que naturalmente por essa evolução dentro da empresa. Eu fiquei 5 anos lá, né? Então, meio que assim, as coisas foram evoluindo para assumir assim alguma posição de como se fosse um responsável por um projeto, né? Mas não que eu fazia gestão de pessoas nessa época, né? Era bem mais algo relacionado ao projeto ou àquela entrega de teste. E aí, na parte de gestão de pessoas, eu acho que diferente ali da Dani, a minha virada, ela aconteceu em uma transição de um emprego para o outro. Uma ex-gerente, ela já tinha trabalhado comigo anteriormente, ela me chamou para trabalhar novamente em uma posição de gerente, né, da área de qualidade. E, assim, eu acho que, olhando hoje, eu acho que isso foi bom, né, para mim, pelo menos. Eu não tinha histórico com as pessoas, né? E eu acho que o fato de você não ter um histórico, né, com essas pessoas, te ajuda a criar a sua história ali do zero, né, com elas. Inclusive, hoje, isso é uma coisa que eu vejo até hoje, quando eu penso em dar uma promoção para alguém do meu time, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um QA sênior que eu quero colocar numa posição de coordenador, a gente tem essa conversa de se não é melhor essa pessoa assumir uma posição de gestão de pessoas em um time em que ela não tem nenhum histórico, né? Pode ser isso para o bem ou para o mal, né? As pessoas que estão ali, que você vai virar gestor, podem
super te apoiar, mas também pode acontecer o contrário, né, dessas pessoas acabarem tendo alguns, vamos dizer, preconceitos, né, alguns conceitos prévios em relação a essa nova liderança, e aí acabar não acontecendo, acho que da melhor forma possível. Então, para mim, a questão de gestão de pessoas, eu vejo hoje que foi positiva, no caso de eu não ter esse histórico, né, e aí as pessoas não criarem resistências em relação a eu estar assumindo aquela posição, né, mas assim, eu já vinha me preparando para assumir uma posição de liderança, de gestão, né, apesar de eu fazer um curso técnico, na época se chamava processamento de dados, hoje acho que nem se chama mais assim, eu já fui fazer uma faculdade em administração de empresas, né, depois eu fiz uma pós em gestão de TI, fui procurar alguns treinamentos de gestão, como o Management 3.0, assim como a área técnica, eu acredito que a área de gestão, né, também é uma área que você tem que estar sempre procurando aprender alguma coisa, assim. A gente sempre tem técnicas novas, estratégias novas, as pessoas, né, mudam, então acho que tudo isso a gente tem que sempre estar procurando aprender para poder ir se ajustando, né, e conseguindo oferecer ali o melhor que você puder em relação à gestão dessas pessoas. Essa visão sobre, tipo, começar do zero, né, não ter, tipo, um histórico com as pessoas lideradas, é uma visão que eu, tipo, nunca tinha parado a pensar nisso. Acho que pode ser uma boa, porque, né, lidar com pessoas é sempre difícil, e quando pessoas criam expectativas não alinhadas, né, tipo, você pode, sei lá, perder um bom profissional só porque, tipo, ele criou uma expectativa que não foi concluída, né? Tipo, sei lá, ele achava que ia ser promovido e alguém foi promovido do lado dele, né? Então tem essa questão também. Acontece isso, né, das pessoas se perguntarem se elas não estariam mais preparadas para aquela função. E aí, assim, eu tenho, pelo menos assim, eu tenho visto que as pessoas que vão hoje construir essa história do zero, ali, elas acabam tendo mais abertura, né, para conseguir criar a sua história ali. Então, assim, eu vejo hoje como positivo, né, eu acho que você acaba tendo menos resistências. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre como é que quais são os desafios entre alinhamento de expectativa. Assim, né, tem empresas pequenas, né, que você, tipo, todo mundo conhece o CEO, todo mundo conhece o CTO, é mais fácil de iniciativas serem colocadas top-down ou bottom-up, né, dependendo da empresa, e tem as empresas massivas, né, onde vocês trabalham atualmente. Então, vocês conseguem, mapear essas diferenças no alinhamento de expectativa com a diretoria de empresas grandes e de empresas pequenas? Quais são Vocês conseguem ver essa diferença de desafios ou é tudo a mesma coisa, só muda o tamanho do payload? Eu acho que é diferente, é exatamente esse o ponto, né? Muitas vezes uma empresa pequena você conhece todo mundo, então todo mundo conhece as suas intenções ali, o que você está querendo fazer para melhorar, por exemplo, uma entrega. Então todo mundo é fácil colocar todo mundo numa sala, e que hoje não pode colocar todo mundo numa sala, né? Mas tipo, antes era fácil colocar todo mundo numa sala e todo mundo ter o mesmo entendimento. Eu acho que o que se perde muito quando a empresa é muito maior, e é um desafio constante, né, para não se perder tanto assim, é a parte da comunicação mesmo, de você explicar para as pessoas o porquê que uma decisão foi tomada, o porquê que a gente vai usar determinada tecnologia, né, porque muitas vezes são várias áreas que trabalham em cima dessa decisão, e uma empresa pequena é mais fácil, né, você tomar algumas decisões. Outra coisa que eu acho que muda bastante de uma empresa grande para uma pequena, eu acho que tem alguns processos, eles precisam ser mais
institucionalizados, né? Por exemplo, no caso do banco, né, eu nunca tinha trabalhado em banco antes. Um banco, ele tem regras, né, ele tem algumas, são regulamentações, né, do Banco Central, você precisa seguir. Então, hoje é diferente o jeito que você tem que entregar um sistema, alguns tipos de teste, documentações são diferentes por conta realmente de toda essa regulamentação que está por trás. São desafios diferentes. Uma empresa pequena também, se cada um quiser fazer uma coisa de um jeito, também vai sair uma coisa meio esquisita no final. Eu acho que o balanço aí, essa parte da gestão entra muito nisso, né? Entender o máximo possível quais são as intenções ali das pessoas, o que elas querem como objetivo, por que você quer fazer um teste de um jeito, usando determinada tecnologia, o outro vai fazer de outro jeito. Será que a gente não está perdendo tempo, sabe? Se a gente sentasse junto, conversasse, consensasse para seguir um único caminho, seja ele qual for, não ia ser mais eficiente, né? Então, o papel da gestão, eu acredito que mesmo numa empresa pequena, né, numa empresa grande, é esse o papel, com essa diferença, eu acho, de perda bastante de comunicação aí, porque realmente o volume de pessoas é maior. Tipo, eu só tive experiência uma vez com uma empresa grande, eu não era o gestor, mas na Zendesk é gigante, né? Então, tipo, tem escritório no mundo inteiro. E uma mudança que eu queria fazer num dos repositórios de teste demorou, tipo, 3 meses para ser aprovada, porque tinha que passar por um monte de gente e até chegar numa diretoria e falar assim, tá bom. Então, tipo, assim, pelo menos na visão do engenheiro na parte de baixo, assim, eu pelo menos, tipo, para as empresas grandes, eu não curto muito por causa desse tempo demais, muitas aprovações, muita gente botando o dedão no O dia a dia de processo trabalho. é mais lento, né, Léo? Eu acho, quando a gente fala Sim. de empresas grandes ali, porque no final a gente está falando realmente de impactar, acho que mais pessoas, né? Então, eles precisam, acho, minimamente criar algumas regras para você não acabar fazendo algumas mudanças que não consigam estar alinhadas com todo mundo, né? Uma das coisas que um dos meus coordenadores fala, o Fábio, é que a gente, quando fala de uma empresa grande, você não está assim, você está tendo que virar um transatlântico, né, ao invés de virar um barquinho. Então, tudo demora muito mais, assim, a complexidade é bem maior, né. A comunicação que a Dani falou, eu acho que é o principal ponto, assim. Quanto mais pessoas, mais canais de comunicação, é mais difícil você garantir que todo mundo entendeu, né, e está alinhado com o que você quis passar. E não tem só comunicação com o time, né? Comunicação com pares, comunicação com seus superiores, né? Então, a comunicação é um ponto super importante quando a gente fala de organizações maiores. E é algo que talvez flua mais fácil quando você está numa empresa menor. São menos pessoas para você querer trazer uma mudança de comportamento, né? Uma mudança no modo de trabalho. Então, eu acho que a complexidade acaba aumentando bastante, né? E aí, quando você fala de organizações maiores, você começa também a ter perfis diferentes na sua equipe, né? Quando você tem uma empresa pequena, geralmente são todos funcionários daquela empresa. Quando você fala de empresa grande, você já começa a ter funcionários, você começa a falar de consultorias, né? E aí você entra naquele dilema, tipo, o que eu posso ou não fazer para funcionário, que eu posso ou não fazer para as pessoas da consultoria, porque no final você quer evoluir todo mundo junto, né? Então, eu acho que quando você fala de empresas grandes e empresas pequenas, assim, a diferença é bem grande, principalmente em relação a isso. Comunicação para garantir que até a última pessoa ali está alinhada com a estratégia que você está montando. É uma coisa que no C6 a gente faz desde quando eu tive, né, esse privilégio aí também, eu nunca tinha pego uma empresa, tipo, nossa, nascendo, né? O C6, quando eu entrei bem no comecinho mesmo, tinha algumas pessoas, as pessoas elas cabiam dentro de um andar, sabe? Uma sala, assim, bem grande.
E desde esse começo a gente criou algumas coisas em relação à comunicação, né, que a gente estava falando aqui, que eu acredito que sejam interessantes, pelo menos para o C6, né, funcionou bastante. Por exemplo, na segunda-feira, toda segunda-feira a gente tem um microfone aberto, sabe? Toda segunda é religioso, assim, a gente fala de todo mundo que está entrando, sabe, na empresa, a gente faz as principais comunicações ali, e acaba que todo mundo acaba conhecendo, né, sabendo o que está acontecendo na empresa, quem está entrando, por conta desse canal. Eu acho um negócio que acaba sendo interessante, que a gente trouxe desde quando a gente era pequenininho até agora. Outra coisa que eu vejo para diminuir um pouco essa lentidão, sabe, de processos, quando a empresa começa a crescer. Outra coisa que a gente faz, a gente chama de cadeia de ajuda. É uma daily que a gente faz e participa o CTO, e quem quiser participar, sabe, do banco, é aberto mesmo. Então, é religioso mesmo, é 15 minutinhos que você entra lá e, tipo, poxa, abri um chamado tal dia e tô com problema, alguém pode me ajudar? A pessoa vai e ajuda, sabe? Esse e N outros problemas, assim. Acaba diminuindo um pouco essa fricção, sabe? Quando a comunicação se perde em algum momento, assim, do processo, a gente acaba usando esse meio de comunicação para resolver, sabe? Para não ter tanta demora. Bacana esse modelo. Pessoal, entrar num tema meio polêmico aqui, como é que vocês veem o trabalho de um QA, né, do QA em proposta de times diferentes, né? A ideia seria, tipo, qual que é a visão de vocês, dependendo da empresa, dependendo do produto, como é que o QA deveria trabalhar com esses times? Se vocês acham que é bom ter um QA separado, junto do time, como é que funciona? Porque, assim, para empresas pequenas, engineer dentro do time é perfeito, né? Você, tipo, não precisa escalar tanto, funciona. Só que eu não consigo nem pensar, né, no transatlântico que vocês trabalham. Então, queria um pouquinho da visão de vocês aí sobre isso. Bom, eu acho, Léo, que o desafio é tentar fazer com que esses times, eles trabalhem da mesma forma que uma empresa pequena, que fique tão eficiente quanto, né? O jeito que a gente faz dentro do C6 é exatamente esse. Por exemplo, uma empresa pequena, ela vai ter, sei lá, tem um time lá de desenvolvimento, ou uma squad, sei lá, como a pessoa, o sabor que quiser chamar, né? E tem um QA ali alocado, né, dentro desse time. Dentro do C6, apesar da estrutura ser bem maior, né, ser bem grande, funciona da mesma forma. A gente tem times de desenvolvimento, né, tem squads, e aí tem um QA inserido dentro daquela squad. E o QA, ele tem total autonomia, eu acho que esse é o grande diferencial que a gente tem dentro, por exemplo, do C6, que é uma empresa grande. O QA, ele tem autonomia para ele olhar para aquele time que ele está, né, dentro daquele contexto, e aplicar ali as boas práticas que ele acredita serem melhor para aquele time específico. Porque a gente tem times completamente diferentes ali, né? Então, tipo, tem um time que ele tem o front-end ali do aplicativo, tem time que é só back-end, tem time que lida mais com software de mercado, outro que a gente está desenvolvendo sob medida. Então, tem muitas variedades ali, né, de core mesmo de produto. Mas a gente procura fazer o máximo possível ser bem semelhante com uma empresa pequena, né, onde os QAs que estão inseridos ali no time, ele tem essa autonomia. Não tem por que eu falar para ele o jeito que ele tem que trabalhar ali dentro daquele time e querer que vire uma receita e que todo mundo faça igual, né? Dentro do contexto, por exemplo, do C6, isso não funcionaria, porque hoje, apesar da gente ter N times de desenvolvimento, pode ter certeza que eles são muito diferentes, sabe, uns dos outros. Mas eles estão inseridos, e o que a gente faz é uma parceria, né, com esses times. Por exemplo, eu, como gestora de qualidade daquele profissional, da disciplina de qualidade ali dentro do time, eu tenho que garantir que ele tenha espaço ali dentro, né, que ele esteja trabalhando com o melhor potencial dele.
e não tenho de forma alguma que ficar falando para ele, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ele sabe o que ele tem que fazer, né? Ele tem o background disso. Às vezes ele já tem uma história muito grande antes de ter ido para o banco, né? Antes de ter ido trabalhar no C6, por exemplo. Mas eu acho que, Léo, assim, se eu tenho que falar alguma coisa, assim, a gente tem que cada vez mais deixar esses profissionais aplicarem boas práticas ali dentro do time, né? Incentivar com que o time faça teste, não só o QA ali, não só jogar, né, as coisas para o QA fazer o teste, não, é incentivar cada vez mais que o time faça teste. E o meu papel ali é mais fazer com que ele realmente tenha muito espaço, sabe, para aplicar as boas práticas da melhor forma possível. Só é numa escala maior, né? Mas eu acredito que numa empresa que é pequena, talvez ele não precise tanto dessa ajuda, sabe, de um gestor, do que ter N pessoas, mas eu acho que uma empresa pequena, a empresa grande, eu acho que ela tem tanta vontade de fazer com que esse processo, né, ele aconteça da mesma forma que uma empresa pequena, para ser rápido. Eu tenho uma perguntinha sobre, tipo, como passar uma visão de qualidade sua. Assim, porque eu concordo 100% com você, porque a pessoa o profissional está no dia a dia, né? Então ele que vai ter essas respostas. Mas eu queria saber um pouquinho de como você tenta influenciar certos processos, porque assim, pode ser que nas ideias que tinham equipes que não tinham uma entrega com alguns testes, né? Então, tipo, só colocar um QA dentro do time não foi a solução. Então, você tem alguma experiência do tipo, você teve que dar uma coisinha a mais, tipo, ser um pouco mais de guia para aquele profissional, ou tentar mudar ao C6 como um todo para fazer outras coisas a mais que você achou que seria relevante? Legal, Léo. Então, eu, sim, influencio em vários momentos. Vou te dar um exemplo. Tem uma pessoa, né, um QA dentro de um time, e aquele time específico a gente está muito carente ali de fazer um teste de performance, porque a gente precisa escalar esse produto, sei lá, 5 vezes mais daqui X tempo. Então, a minha influência sobre ele é se ele já fez esse tipo de teste, né, que a gente precisa ter algumas boas práticas que elas são core, né, vamos dizer assim, a gente tem um guideline de boas práticas, assim, se ele vai fazer aquele teste de performance usando, sei lá, Gatling, usando JMeter, sei lá como que ele vai fazer isso, ele decide, mas a gente tem sim acho que um guideline, acho que é a melhor forma de traduzir isso. Tem um guideline, né? Tem algumas boas práticas ali que a gente precisa seguir, algumas documentações, né, que a gente precisa ter quando vai colocar fazer um deploy em produção. A gente precisa seguir também algumas boas práticas. Então a gente tem um guia mínimo de coisas para ele fazer. E o que eu sempre passo para qualquer uma dessas pessoas é que elas têm, né, liberdade para questionar qualquer ponto ali que tiver no guia, inclusive, né? E tem também liberdade para inserir mais algumas coisas ali dentro do guia. A gente já fez esse trabalho, né, de troca muitas vezes. A gente tem encontros semanais, né, com todos os QAs, e é um momento muito legal onde todos eles trocam o que eles estão fazendo dentro dos times. Um traz alguma coisa de mercado que viu, que é interessante para resolver um determinado problema. A gente está constantemente se falando e aprimorando, né, o processo dentro de cada um dos times. Mas sim, existe essa influência, né, existe esse guia mínimo aí que precisa ser seguido, porque realmente, né, se você deixar uma pessoa totalmente solta ali dentro, pode ser que ela esteja, por mais que ela esteja aplicando algumas boas práticas, não vai ser as boas práticas, de repente, que, no caso, a empresa precise daquele momento que ela desenvolva. Às vezes ela está focando 100% do tempo dela em fazer com que o time faça testes ali, funcionais, sei lá, estou dando um chute, um exemplo. Mas naquele momento o que a gente precisava, por exemplo, era olhar para acessibilidade, né, teste de acessibilidade.
que eu tenho visto, assim, é uma tendência das empresas naquele modelo cascata, times de QA totalmente separados, assim, eu não tenho visto isso mais no mercado, tá? Eu acho que todo mundo tende ali a buscar já uma estrutura de squads, né? E aí você vai dividindo ali um pouco do esforço, né, para fazer as entregas de valor. Mas, assim, em empresas grandes, né, vou dar um exemplo que são mais de 120 squads, mais de 100 QAs, é uma realidade bem difícil essa de a gente acabar não criando minimamente ali um guideline do que vai ter que ser seguido, né? Eu sempre falo, se cada time resolver criar o seu framework de automação, a gente vai ter mais de 100 frameworks de automação diferentes, né? Então, a gente acaba criando ali uma camada intermediária, né, de lideranças, de QA, que eles acabam orientando os QAs que estão ali nas squads no seu dia a dia, levando as diretrizes do capítulo. Então, questão de automação, em questão de regressão, né, a gente percebe que ainda existem muitos desalinhamentos até em questões meio que assim básicas de qualidade, né? De você perguntar, por exemplo, se a pessoa sabe quais são as criticidades, né? Se a pessoa conhece técnicas de teste ou estratégias de teste, então a gente percebe que ainda existe ali um gap. Os times não são uniformes para a gente acabar fazendo com que cada QA consiga tocar, né? Eu acho que eu estou ainda num contexto que eu uso sempre uma analogia, assim, a gente precisa desses coordenadores, dessa liderança, né? Porque o time é realmente grande, né? Somos mais de 100, né? E outra, porque ainda a gente precisa do líder, que é o líder cirurgião, né? O que é o líder cirurgião? É aquele que é o melhor naquilo que faz, e ele vai e consegue mostrar ali para as pessoas como se faz a cirurgia, e as pessoas aprendem com ela, né, na prática. Ainda a gente não está num contexto de ter os nossos líderes maestros, né? O que é o líder maestro? É aquele que não toca instrumento, mas consegue reger toda a orquestra para fazer com que ela saia ali e consiga tocar a sua música, né, de forma harmoniosa. Hoje, ainda a gente não está num contexto que os nossos QAs conseguem tocar os seus próprios instrumentos para que os nossos coordenadores sejam mais maestros e menos cirurgiões. Então, a coordenação de QA, ela acaba tendo um mix ali do Y, ela acaba sendo tanto pessoas quanto a liderança técnica, porque ainda existe essa necessidade de evoluir tecnicamente, subir a barra técnica dos QAs que estão nas squads. Muitos deles ainda não se sentem, por exemplo, empoderados para questionar um valor que foi colocado na planning, porque ele entende que talvez para garantir a qualidade você precise de um esforço maior do que o que, por exemplo, um desenvolvedor colocou para fazer, para implementar aquela mudança. Né? Então, ali ainda é um trabalho, e eu acho que isso é o reflexo de ter uma empresa grande, né? Se você realmente conseguir fazer com que mais de 100 pessoas, mais de 100 times estejam trabalhando ali no modelo onde a gente quer chegar, né? Então, não é fácil, assim, hoje não é o contexto que eu vivo. Entendi, nossa, é muito complexo, gente. Eu queria complementar um negócio que a Tati falou, eu achei interessante, né? A gente precisa realmente fazer subir essa barra, né, de algumas pessoas. Não é todo mundo que está no mesmo ponto ali, né, de entendimento técnico. A gente no C6, o que a gente tem, como a gente tem vários QAs, né, distribuídos em N times, a gente também tem um time, uma squad,
que a gente chama de QA Tools, o QA Cross ali, né? Que é um grupo de pessoas, um grupo de QAs, que eles estão a todo momento dando suporte, né, para esses QAs e para as pessoas desenvolvedoras também que estão dentro das squads, fazendo coisas de fato mais cross, sabe, ao invés de ser aquele contexto especializado dentro de um time. Então, eles podem a todo momento consultar essas pessoas e essas pessoas também estão constantemente passando treinamentos, fazendo mentorias com essas pessoas que estão dentro dos times. A gente tem o nosso COI, né? A gente fala que é o nosso centro de excelência. Ele geralmente é formado aí por especialistas, né? E aí eles acabam fazendo a maior parte ali de definições de frameworks, a questão de pensar em como fazer as integrações. Então, eles acabam ali tentando ajudar a criar mecanismos para facilitar a disciplina de testes no dia a dia, né? Performance também é uma coisa que a gente distribuiu a responsabilidade para os times, tiramos a responsabilidade de uma equipe em si, mas tem uma equipe que garante o integrado, né? Que é passar por todas as squads ali. Então, essas pessoas que acabam dando treinamento, essas pessoas que acabam puxando ali um padrão, né? Que os times precisam seguir, porque tem isso, assim, quando a gente fala, por exemplo, de performance, cada time pode testar a sua parte isoladamente, mas quando a gente faz os nossos testes integrados, a gente faz o fluxo do ponto de vista do usuário, né, a gente faz bem o funil ali de navegação, e aí tudo precisa se conectar, então se cada um fizer de um jeito diferente, é muito mais difícil para as coisas grudarem ali no final para a gente rodar esses testes. Né? Então, esse time acaba criando esses guias para a gente conseguir fazer, vamos dizer, essas grandes integrações, né, entre os testes de mais de um time. Eu acho que é bem parecido, assim, do centro de excelência que a Tati falou, com essa parte do QA que a gente está chamando de QA Cross, sabe, e tools dentro do C6. Realmente é interessante, né, porque acho que empresas desse tamanho acabam precisando desse tipo de estrutura, né, para suportar o end-to-end mesmo, diferente de estar numa empresa muito pequena que todo mundo sabe ali, né, o fluxo de ponta a ponta que precisa ser feito. Eu acho interessante essa vertente, né, de uma galera que faz mais tooling, porque quando você começa, as empresas começam a crescer, né? Quando você começa a ter mais demanda, cara, essa coisa de, tipo, eu vou ter que fazer um framework do zero aqui, e aí outra pessoa vai ter que fazer em um outro time também. E aí, meu, é complicado, porque você não consegue fazer nem o seu trabalho do dia a dia, né? E nem as ferramentas necessárias para atender o seu time e os outros times. Eu acho isso muito E forte. aí, quando Assim. você pensa, Léo, em tecnologias diferentes, né? Estou falando ali de coisa em Java, coisa em .NET, estou falando de sistemas mainframe, né, em COBOL. E aí a gente está ali trazendo como conseguimos fazer automação independentemente da plataforma de desenvolvimento. Então, esse time acaba ajudando nessas definições, né, e mostrando muitas vezes, né, quando eu cheguei na Vue, o que eu escutei é que era impossível automatizar a mainframe, né, e a gente hoje mostra que é totalmente possível, a gente tem um framework de automação para mainframe. A gente precisa, no final, dessa ajuda desse time para acabar criando mecanismos para facilitar o dia a dia dos nossos QAs. Tem que rolar um AT Talks aí sobre essa perspectiva de automatizar mainframes, né? Parece ser bem interessante. Eu entendo que, tipo, vocês estão vocês estão num desafio, tipo, muito bom. Também entendo que nem tudo são flores. E eu não queria perguntar sobre coisas que deram ruim, porque a nossa vida é, tipo, coisas que deram ruim e a gente fica consertando. Mas eu queria que vocês mostrassem o lado um pouco ruim da profissão, né? Tipo, qual que é o lado ruim de ser uma liderança, né? Sei lá, tipo, algum exemplo. Eu não tenho nenhum exemplo de liderança de pessoas, mas eu tenho um exemplo de fazer a parte do processo de contratação.
E a primeira pessoa que eu entrevistei foi, tipo, uma experiência horrorosa, porque para mim e para ela, porque eu não sabia como lidar. Eu não sabia como tocar a entrevista de um jeito que fosse confortável. E as perguntas que eu fiz, achando que ia ser tipo, uma pessoa técnica, acabaram ficando meio estranhas, assim. Então, queria que vocês contassem um pouquinho das partes que não são flores sobre gestão de que é a Tati. Para quem está assumindo gestão, acho que o principal pesadelo é quando você precisa fazer o primeiro desligamento, né, de alguém. É uma situação totalmente desconfortável, né, porque você não... você tem empatia pelas pessoas, né, você entende. Eu já tive, né, que fazer desligamento de pessoas. Até hoje, não é uma coisa que é fácil, né? Você entende que a pessoa tem ali um contexto todo, tem seus compromissos, tem suas expectativas, mas, por outro lado, quando um dos primeiros desligamentos até que eu fiz foi na empresa que a gente trabalhou junto, Léo, uma das coisas que eu escutei da pessoa foi de que o fato de sempre ter as one-on-ones para ir alinhando, né, deixar muito claro os pontos em que a pessoa precisaria melhorar, né, os pontos em que havia essa deficiência. A pessoa comentou comigo assim, olha, apesar de você estar aqui me demitindo, você foi a melhor gestora que eu já tive até o momento. Tá muito claro para mim, eu sei os pontos que eu não consegui desenvolver, eu não consegui entregar, né? E ele falou assim, no final, eu não guardo nenhum rancor, acho que a gente foi muito transparente durante o processo inteiro, né? Então, assim, eu acho que no final, toda essa transparência ajuda a gente a passar por momentos difíceis, né? Jogar o jogo ali de forma mais clara faz com que todo mundo, ninguém seja pego de surpresa. Eu acho que isso é bem importante. Mas eu já tive também em times onde a gente queria colocar a automação e tinha uma pessoa encabeçando essa automação que começou a sofrer um tipo de retaliação dos outros QAs, né? E assim, de começarem a prejudicar essa pessoa e ela sair de licença médica, sabe? Por causa disso. E aí você tem que tomar decisões, né? No final, a posição de gestão é você ter que tomar decisões difíceis às vezes, né? E aí você tem que escolher quem que agrega e quem que não agrega para o seu time, né? Quem que você vai apostar ou quem que não, às vezes não vale a pena você apostar. Na verdade, assim, é sempre desafiador o papel de gestão, porque a gente, todo mundo vem de uma carreira técnica, né? Só que a gente está falando de pessoas, e aí não é um negócio binário, né? O que funciona para um não funciona para todo mundo, né? Então, é esse o lado desafiador, mas esse também é o lado que encanta na hora que você fala em gestão de pessoas, né? É saber que uma coisa não vai funcionar para todo mundo, mas saber que você está lidando com pessoas diferentes e que você está aprendendo com todas elas, né? Então, realmente, não são flores, né? E tem toda uma questão de você estar fazendo, assim, acho que alinhamentos sempre, né? Ser bem transparente. Eu concordo com essa pessoa que disse que você foi uma das melhores gestoras, pois tem Mas não fui eu que não te mandei embora, hein? Fique bem claro. As pessoas vão achar que eu que mandei você embora. Não, você não mandou embora, não. Infelizmente, foi pro Balelo. Bom, Dani, quais são para vocês? O que foi para você a parte ruim de ser gestora e trabalhar com pessoas? Qual que é a parte ruim que você pode compartilhar com a gente? Léo, eu acho que, falando um pouquinho do começo, quando eu me tornei gestora, eu acho que o mais difícil era realmente sentar, ouvir, né, entender o que aquela pessoa queria dizer com aquilo que ela estava fazendo. Acho que eu também não me conhecia tanto, né, principalmente como gestora, então acabava julgando muito e queria que as pessoas trabalhassem de forma mais uniforme, né? E realmente, como a Tati falou, as pessoas são completamente diferentes, não é assim que funciona, cada um trabalha de um jeito. Eu acho que o ponto é ouvir muito as pessoas, né? Fazer acompanhamento constante ali com elas, one-on-ones. Uma dificuldade
verdade, assim, eu acho que é uma coisa ruim da empresa também ser muito grande, é uma dor que eu tenho não só por serem QA, se fosse pessoas desenvolvedoras também, é o fato da proximidade mesmo. O que eu sinto mais falta é da proximidade com as pessoas, no sentido, quando a gente era pequeno, a gente almoçava junto, praticamente todos os dias, a gente conversava constantemente, assim, com o time como um todo, né? Hoje, você precisa escolher, aí os one-on-ones, eles acabam sendo mais espaçados, você acaba tendo que ter essa camada de gestão entre você, né, e as pessoas que estão diretamente dentro dos times, então já causa um distanciamento, e hoje, para mim, de verdade, é o mais difícil, porque antes você ficava muito próximo e entendia o que tinha de problema ali dentro daqueles times, né, com aquelas pessoas, e hoje você fica muito distante, né, eu me sinto muito distante de algumas pessoas, e isso para as pessoas também acontece, né, tipo, a Dani tá longe, exatamente por conta do crescimento, você não consegue mais falar com todo mundo da mesma forma que você falava antes, né? Então, para mim, assim, esse é o principal desafio, né, da empresa quando ela cresce muito, nessa parte de gestão, de fato de você conversar com as pessoas, porque a gestão, você tem que gostar de pessoas, né, você tem que gostar de conversar com elas, mas se você não está todo o tempo ali conversando, entendendo o que está acontecendo, é ruim. E Dani, eu não sei, assim, eu entendi que você já vem num contexto do C6 já de um bom tempo, mas você sentiu que a pandemia acabou distanciando mais o seu time? É porque eu entrei na Via já no contexto de pandemia, né? Mas o que as pessoas me falam é disso, assim, muitas delas sentem falta de também encontrarem os seus colegas ali no dia a dia. Sim, e tipo, nossa, total, Tati, assim, porque antes da pandemia, né, a gente tem um espaço no C6 ali para a gente se reunir e tal, então a gente se encontrava constantemente ali para fazer reunião, ou até conversar, bater papo mesmo. Hoje você não tem mais esse espaço, né, então as pessoas estão mais isoladas, as pessoas sentem muita falta disso. Eu vou falar o meu ponto de vista em relação a isso. Não que eu não sinta falta, mas eu acho que eu consigo administrar melhor o meu tempo de casa, porque eu tenho menos interferência, e aí eu consigo falar mais com as pessoas. Então, assim, para mim, foi melhor nesse sentido, eu não conseguia marcar one-on-ones com as pessoas durante a semana, porque você estando no escritório, acontece uma coisa, alguém te chama, mas hoje, por eu estar em casa, trabalhando, então eu consigo olhar para a minha agenda e falar, eu consigo marcar vários one-on-ones aqui, e aí eu não tenho interrupção aqui em casa. E aí eu consigo conversar. Hoje eu converso mais com as pessoas, não que não falte, não tenha essa vontade de estar lá com elas, né, com todo mundo, mas a minha proximidade melhorou. Apesar delas reclamarem que elas gostavam mais do outro formato, para mim fica mais fácil. É o que eu percebo, assim, diferença, mas aí comparando empresas diferentes, porque como eu falei, eu entrei nesse contexto agora, durante a pandemia, é que quando você está junto, você está prestando atenção no ambiente todo, né? E aí você percebe quando alguém está meio chateado, né? Você percebe quando rolou uma cobrança ou rolou ali um desentendimento em algum lugar e você consegue ir lá ajudar a pessoa. É diferente de quando a gente está nesse contexto de estar todo mundo separado, em que você fica mais dependendo de ter esse tempo de falar com as pessoas e de elas também trazerem, né, para você esses pontos em que você talvez poderia ajudar, que você não, o fato de você não estar todo mundo ali junto, você não está enxergando alguma coisa que está acontecendo, né? E esse é um dos grandes pontos que eu sinto assim quando eu penso na parte de gestão, de às vezes as coisas que não chegam até a gente e que a gente conseguiria pegar assim, olhando num contexto no geral, né? Tem razão, Tati. Tipo, antes você passava na mesa assim de uma pessoa, você via que ela
não estava aparentemente bem, chamava ela para tomar um café, né? Você já resolvia aquilo, você já tirava isso da sua cabeça e tentava ajudar, né, essa pessoa. Hoje você não tem mais esses momentos, né? Então é realmente 100% o que as pessoas trazem para você, e com certeza muitas delas não devem trazer. Mas por outro lado, eu tenho o meu ex-chefe aqui da Via, se você entrar com a câmera fechada e falar um bom dia para ele, ele percebe assim, você tá bem? Sua voz tá diferente. Eu falo para ele assim, para mim isso é sensacional, assim. E aí a pessoa fala, não, é porque hoje eu acordei meio com sinusite, por isso que eu tô assim. Então eu falo, nossa, eu quero chegar nesse ponto, assim, de falar com a pessoa de câmera fechada e perceber se ela tá bem ou não, assim. Esse é um Realmente. feedback que eu falei para ele, eu falei, isso para mim é impressionante, assim. Né? E é o prestar atenção nas pessoas, né? Nossa, Sim, realmente. interessante, que legal. Gente, a gente está chegando no final. E aí eu queria de vocês algumas considerações finais, assim, tanto tipo um recado para novas gestoras, novos profissionais que gostariam de seguir esse ramo, né, de seguir essa vertente da carreira em Y, e qualquer coisa que vocês queiram falar. Eu acho que para quem gosta, né, e de gestão de pessoas, super encorajo. É muito desafiador, mas muito gratificante, eu acho, por outro lado. Esse contato com pessoas, né, você pegar experiências novas, ideias novas, criar esses vínculos, eu acho que isso faz com que a gente cresça também. E aí, uma das coisas que até esse meu ex-chefe comentou, né, que eu acho que é importante, quando a gente entra numa carreira de gestão, a gente está muito preocupado em olhar para as pessoas do time, né, em alinhar as coisas com as pessoas do time, mas não se esqueça dos seus pares e dos seus superiores, né, os seus pares vão ser aquelas pessoas que vão te ajudar a você conseguir fazer, a destravar alguma coisa, a fazer alguma entrega. O seu superior vai ser importante para você fazer sempre alinhamento de expectativas, né, e dar essa transparência do que precisa ser feito ali. Mas, por outro lado, também, assim, tive até uma conversa recente com um coordenador que estava se questionando, ele teve uma experiência, ele não se sentiu confortável com a experiência e, assim, se você não se sente confortável e fez esse entendimento que a gestão de pessoas não é para você, é ok, é tranquilo ir para outra perna do Y, seja um ótimo especialista, faça ali a evolução técnica do time. Eu acho que hoje tem o espaço para as duas pernas do Y. Então, eu falo que a carreira de gestão não é uma evolução, não é o próximo passo de uma carreira de um especialista, né? Então, as pessoas, assim, eu acho que elas só têm que entender o que elas gostam, né? O que dá prazer para elas. E aí elas irem e começarem a focar, se especializar naquela perninha do Y, né? Que elas acham que elas têm mais afinidade e onde elas gostariam de se realizar profissionalmente, né? Acho que esse que é o meu recado. Bom, o meu, se eu puder deixar uma contribuição aí para as pessoas que querem seguir nessa área de gestão, eu acho que o principal, acho que uma das coisas principais é essa que a Tati falou, acho que é bem interessante, eu acho que é não entender isso como uma promoção, né, assim, vou sair da minha área técnica que eu domino para caramba e que eu gosto, mas eu quero uma promoção, vou ser gestor de pessoas. Não, você pode ter uma promoção e ser tão bom tecnicamente quanto uma pessoa que escolha de fato gestão. São só formas de trabalho diferentes. Uma pessoa está olhando para pessoas, a outra está olhando para a parte técnica. Então, se você gosta de pessoas, quer desenvolver pessoas, gosta disso, meu, vai fundo. Tem muito treinamento, curso. Da mesma forma que existem vários cursos aí técnicos, existem cursos também para gestão, né? Como você dar um feedback de forma mais eficiente e N outras ferramentas, né, que você tem do lado da gestão. E uma coisa não menos importante, pode parecer um pouco clichê, mas eu acho que uma coisa para quem quer muito gestão, que acho que é super importante, é autoconhecimento.
porque você lida demais com pessoas completamente diferentes, assim, no seu dia a dia. Você vai ter muito mais contato com pessoas do que quando você está numa carreira técnica, né? E é muito mais sobre você se conhecer, para você lidar com essas diferenças, né? E saber lidar com problemas, situações. Eu colocaria a parte de autoconhecimento aí na frente da parte até técnica no sentido de gestão, sabe? De feedback, essas outras ferramentas que a gente tem. Mas, por encorajo, inclusive, faltam pessoas, né, de gestão. Hoje, no mercado, faltam bastante gente. Que a gente precisa evoluir essa próxima geração aí de QAs, de desenvolvedoras, de product managers, precisa muito de alguém que puxe, né, essa galera que está acabando de sair da faculdade aí também. Então é importante que tenham gestores, né, de pessoas. E se você gosta de conversar com pessoas, gosta de pessoas mesmo, já é meio caminho andado. É uma coisa que eu encorajo ali os QA Team Leads que estão comigo, procurar um mentor, sabe? Ver uma pessoa que você admira, né, como gestor, e faz conversas constantes com essa pessoa para você aprendendo com ela. Eu acho que no final esse compartilhamento de experiência ajuda muito, né? Então, por exemplo, se alguém hoje que quer chegar numa posição de gestão, vai lá, ó, procura a Dani aqui, vai fazer para a Dani poder fazer uma mentoria na parte de gestão. Né? Eu acho que isso Gostei, é super Tati. válido, Eu falo assim, procura a Tati. Não, isso eu falo assim, super à disposição, assim, eu acho que no final essa troca, a gente não vai ter a resposta para tudo, mas eu acho que às vezes você já passou por tantas coisas que você consegue dar alguns atalhos para as pessoas, né? E coisas que deram certo e coisas que deram errado, né? Sim, sim. A experiência vai fazendo a diferença, assim, né? Às vezes você toma uma decisão, você, naquele momento, consciente, assim, você nem sabe o porquê que você tomou essa decisão. Mas aí, se você parar para pensar e refletir sobre essa decisão, você vai olhar para trás, vai ver um monte de situações que levaram você, né, a tomar essa decisão, e que quanto mais o tempo passa, mais experiência, elas são mais assertivas. Então, gente, mais uma vez, obrigado pelo tempo e a disponibilidade de vocês. E é isso. Obrigado a todos que estão ouvindo e até a próxima, gente.